hoje se abriu as inscrições para o projeto de extensão. Quem quiser mais informações, é só seguir a gente no Facebook. Para fazer as inscrições é online, tá, gente? Aí tem um linkzinho lá no Facebook mesmo. Na página desse evento também tem esse link para se inscrever no projeto de extensão. Hoje nós estamos recebendo o Antônio Lima, ele é psicólogo, e a palestra de hoje vai ser sobre o tema Sombra, Alquimia e Inconsciente Coletivo. Sejam todos bem-vindos e uma ótima palestra. Obrigado, Yolanda. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Eu queria aproveitar para parabenizar o grupo também. Quisera eu que durante a minha graduação eu tivesse um grupo como esse, para poder ampliar discussões sobre temas que tradicionalmente não estão à disposição, né, na grade curricular tradicional. O que eu pensei para hoje, e aí está aberto à negociação, compartilhar com vocês de uma forma bem fluida o que me encantou na obra junguiana. E a partir disso, passear pelos conceitos principais, né? Afinal de contas é pouco mais de uma hora para falar de uma obra imensa, né? Que às vezes parece que é infinita. Então, em uma hora eu acho que seria interessante falar um pouco desse ponto de partida, né? Qual que é a minha perspectiva com a obra dele, como que isso me toca pessoalmente. E a partir desse passeio nos conceitos, depois a gente abrir para as perguntas, enfim, se tiver algum tema que seja mais de interesse específico. E, na verdade, eu queria até quebrar um pouquinho o protocolo que a Yolanda falou, de deixar as perguntas restritas ao final, para deixar aberto também o espaço para se tiver algum ponto que quiserem expandir, né? Ou seja, é uma conversa sobre a teoria junguiana. Então, em primeiro lugar, a minha relação com a psicologia do Jung, ela é intrauterina, porque a minha mãe é psicóloga também, hoje ela já está aposentada, e é psicóloga junguiana. Então, quando ela estava se formando em psicologia, ela estava grávida de mim. Então, de certo modo, esse universo junguiano já permeia mesmo antes de eu nascer. Mas, quando eu entrei aqui na UNB, eu entrei em 98, imagino que hoje não deve ser muito diferente. Na época não tinha nada disponível sobre a psicologia junguiana. Então, o que eu tinha era um acervo pessoal, né? Na verdade, familiar, de um jeito que lá em casa, na estante de livros, dividi o espaço, a coleção completa do Freud e as enciclopédias Mirador, Barça, de Monteiro Lobato. Então, essa coisa da psicologia sempre estava muito entranhada, assim, né? E os livros do Jung não, eles estavam no consultório da minha mãe. Então, e ficava uma certa aura de mistério sobre a teoria dele, né? Que ela falava com muito encantamento de Jung. De certo modo, isso permeou. Como se Jung tivesse caminhos, enfim, teorias e conceitos para lidar com coisas muito sagradas, muito misteriosas. Foi o que eu abstraí, né? Foi o que eu captei quando criança. E, como eu estava dizendo, quando eu entrei aqui, não tinha nada sobre isso, muito pelo contrário, né? Eu lembro que no terceiro semestre do curso, eu estava fazendo psicopatologia. E aí, a linha, vamos dizer assim, de base do professor, o professor Francisco Martins, se vocês têm acesso a ele, foi um mestre muito importante, né, ao longo da minha trajetória. Hoje, se não me engano, ele está aqui só na pós e dá aula lá na Católica. Mas, então, no meu terceiro semestre, eu tive esse contato com o professor Francisco, e a teoria de base dele é psicanalítica. E eu me lembro de ter ficado profundamente impactado com a psicanálise, com a capacidade explicativa da psicanálise, e a sensação que eu tinha com as aulas dele era que ele sabia do que ele estava falando. De alguma forma, que ainda não tinha elementos para compreender totalmente, mas parece que ele sabia, que ele conseguia realmente penetrar no fenômeno humano, assim, né? De um jeito que fazia muito sentido para mim. E aí eu comecei a participar como aluno de pesquisa, a frequentar o laboratório,
E eu lembro nas discussões, do pouco que eu tinha lido, uma hora eu comentei assim, mas nesse aspecto Jung diz, e aí veio igual um raio, assim, né? Jung não interessa. Né? Então, isso foi impactante assim para mim. E é como se a psicologia junguiana, que meu contato tinha sido muito inicial, né, por conta própria, meio que entrou, para usar o termo psicanalítico, entrou na fase de latência, né, porque se não interessava não tinha espaço para discussão, estava vetado, né, era um aporte teórico que não tinha espaço ali. Tudo bem, seguiu, não tinha muito para onde correr aqui, e como eu tinha comentado com vocês, assim, muito encantado com a psicanálise, e aí a coisa foi avançando. E aí vieram as pesquisas, fui monitor também, e os estágios supervisionados, todos nessa área da psicanálise. Só que aí interveio um fator pessoal que foi decisivo para aprofundar no estudo da psicologia junguiana, que era a questão da espiritualidade. Eu estou fazendo toda essa introdução, pedindo licença a vocês para falar desse percurso pessoal, mas é porque eu sinto que isso está intrincado. Né? E até o próprio Jung, quando ele vai falar da psicologia dele, é impossível você falar da psicologia junguiana sem ter um envolvimento pessoal profundo. Né? É como se ele tivesse construído a teoria dele a partir de vivências internas, né? E também da observação dele com os pacientes, etc. Então, nesse final de curso aqui na UNB, começaram a emergir questões ligadas à espiritualidade, e tanto os textos da psicanálise quanto as discussões na supervisão dos casos, do estágio, eu não sentia um retorno para essas questões ligadas à espiritualidade. Pelo contrário, até os textos que eu tive acesso na época, como Futuro de uma Ilusão, o Moisés e o Monoteísmo, tinham um viés de generalizar o caminho espiritual, como o próprio nome diz, como uma ilusão ou como uma fantasia de retorno ao útero. É como se reduzisse o fenômeno espiritual, a busca espiritual, a uma espécie de sintoma neurótico, né? Ou uma fantasia de fuga. Então isso não ressoava para mim. Quando essas questões emergiam, por exemplo, na discussão com o meu orientador, também eu sequer tinha coragem de trazer, porque eu ficava com medo de ser, sei lá, ridicularizado. E isso se agravou ainda mais quando eu levei isso para análise, né? Na época eu estava fazendo uma análise lacaniana. E aí eu senti que também essas questões íntimas, né, profundas, assim, ligadas à espiritualidade, enfim, do meu caminho pessoal mesmo, né, que tinha um aspecto muito sagrado para mim, não ligado especificamente a nenhuma religião, mas uma busca, né, pelo transcendente. Isso, na minha análise, eu como paciente, também não encontrava acolhimento. E acabou que isso depois virou, inclusive, o tema do mestrado que eu defendi aqui em 2013, justamente o acolhimento da religiosidade no contexto da terapia. Então isso me gerou muito incômodo, né, de sentir que uma coisa que era tão visceral para mim, tão importante quanto o caminho espiritual, na minha abordagem de escolha não tinha, né, espaço, ou então aquilo era visto de uma forma de desqualificação. Aí voltou na minha mente a história do Jung, né, pelos aqueles primeiros estudos lá, e por aquilo que eu comentei com vocês também, de coisa de infância que eu captava da minha mãe, enfim. Será que me deu uma curiosidade para estudar o Jung, assim, né? Como é que será que é isso para ele? E aí, para uma sensação de alívio profundo, assim, de encantamento, os textos que eu me deparei, assim, o que antes estava fechado se expandiu de uma forma muito especial. E aí, eu assim, não posso dizer nem que foi uma escolha consciente, assim, aprofundar o estudo dentro da psicologia junguiana, né? Porque foi uma coisa que foi inevitável. Era um tema tão profundo que se antes estava sufocado, dentro da psicologia junguiana como se expandiu. E aí o que antes era considerado como uma fantasia de retorno ao útero ou uma fuga psicológica, encontrou, dentro da teoria dele, a percepção de que a espiritualidade, a busca espiritual, num nível
vamos dizer assim, pessoal, não restrito a religiões institucionais, essa busca pessoal pelo transcendente era extremamente valorizada por ele, talvez como uma das principais obras do ser humano, né? O que ele chamou da individuação, ou seja, de reconhecer o Deus em nós. Então, a individuação é um dos temas assim, que vale a pena a gente aprofundar, e talvez seja o conceito principal dele. Qual que é a proposta dele? Qual que é vamos dizer assim, o que ele coloca como meta mais alta, né, para a experiência humana? É que a pessoa, em pequenas palavras, consiga se tornar quem ela realmente é, né? Retornar a si mesmo. Porque ele fala que no processo de socialização, nós nascemos mergulhados numa cultura e por conta dessa convivência, nós estamos tolhidos muitas vezes, né? Então, coisas da essência do humano, da natureza, ficam profundamente ou deturpadas ou recalcadas, né? Porque a gente tem que lembrar que ele também foi um colaborador de Freud durante muito tempo. Então, muita coisa da psicanálise permanece na obra dele, só que ele tem uma proposta de ampliar. Uma proposta que no início foi pacífica, uma proposta pacífica de ampliação da psicanálise, mas que não encontrou receptividade da parte do Freud, daí a briga célebre, né, entre os dois. Mas então, quando Jung fala da individuação, ele diz o seguinte, que a vida psicológica, a vida emocional, ela tem que estar em profunda harmonia com a vida natural do ser humano. Então, muitas vezes, a gente entra em conflitos neuróticos que nos afastam da nossa essência. E aí que vem o processo de doença. É quando a gente justamente mergulha num estado de conflito que a gente simplesmente se perde, né? Então, a metáfora que ele encontrou foi essa realização do Deus em nós. E aí isso pode ter assim como uma frase solta, como um slogan, pode ter um aspecto, vamos dizer, que é muito assim, excessivo do místico, mas que na verdade isso vem de um processo de busca empírica dele, né, no atendimento dos casos, e aí que ele foi formulando essa noção de qualificar a espiritualidade. Eu digo isso porque nem sempre ele teve essa abertura. Pelo contrário, se a gente for pegar a tese de doutorado dele, foi sobre uma jovem que manifestava vamos dizer assim, como se fosse médium. Ela manifestava outras entidades, como se incorporasse outras entidades. E esse foi o objeto de estudo dele no doutorado. E ele, como um jovem médico, no século passado, na Europa ocidental, né, até numa expectativa de se qualificar como um doutor respeitável, então ele entrou com o que ele tinha na época. E foi uma tese, eu diria, de desqualificação do fenômeno espiritual, né? Ou seja, ele interpretou a mediunidade da jovem como se fosse uma tentativa inconsciente de manipulação, ou ele interpretou só do ponto de vista psicológico e patológico, né? E essa percepção dele, como médico, né, ele tinha muito essa coisa de ir atrás da empiria, né? O que o dado empírico dizia para ele. Então, durante muito tempo da obra dele, ele sustentou que esses fenômenos espirituais, parapsicológicos, eles poderiam perfeitamente ser explicados pela psicologia. Mas o interessante que eu acho da obra junguiana é que ele reviu essa posição. Então, tem textos que ele falava, por exemplo, em 1919, né, essa frase cabal, assim, que tudo pode ser explicado pela psicologia. Tem uma nota de rodapé da década de 40 que ele diz, olha, não é bem assim, né? Tem muitos fenômenos que a psicologia não consegue abranger e que tem que ser tratados com respeito. Então, nesse sentido, eu até, fazendo assim, uma menção ao próprio nome do grupo, né, que é de estudos em terapia alternativa e parapsicologia, eu separei aqui para vocês um trecho de um texto dele que se chama A Alma e a Morte, que diz o seguinte: a ligação da psique com o cérebro, isso é, sua limitação no espaço e no tempo,
não é tão evidente, nem tão indiscutível, como até agora nos tem feito acreditar. Quem conhece, o mínimo que seja, o material parapsicológico já existente e suficientemente testado, sabe muito bem que os chamados fenômenos telepáticos são fatos inegáveis. Em vista dos dados fornecidos pela experiência, não somente nos é permitido, mas é imperioso duvidar da validez de nossa percepção espacial-temporal. A possibilidade hipotética de que a psique toque também em uma forma de existência independente em relação ao espaço e o tempo constitui um ponto de interrogação que deve ser levado a sério. Então, o que seria essa forma de existência independente em relação ao espaço e o tempo? Uma forma de existência humana que não está presa ao espaço e o tempo. Isso, para mim, acho que chega muito próximo do nosso, por exemplo, de espírito. No sentido de que a consciência, ela não se restringe ao soma. A consciência, ela está para além do cérebro nesse sentido. Então, como ele falou, é uma hipótese, mas nada impede, não tem nenhuma acessão que diga que com a interrupção da vida do corpo, algo se prolongue, já que mesmo em vida, essa psique não está restrita ao cérebro. Então, eu acho que mesmo que ele coloque como hipótese, enfim, mas o fato de abrir isso no texto, no texto acadêmico, eu acho que fala do respeito que ele foi construindo acerca do fenômeno espiritual. E dentro dessa noção de ser um médico, de ser, enfim, um cidadão do século passado, dentro do arcabouço e do universo em que ele vivia, procurar traduzir isso em termos acadêmicos, científicos, de um jeito que ele procurou embasar. Então ele fala de uma noção de eternidade, que, assim, não negando o espaço e tempo, ele fala pelo contrário, toda assim, a experiência humana, básica, primitiva, está ligada ao espaço e ao tempo, mas que não se restringe a isso. E isso dá margem para uma noção mais ampla da psique. Essa era a ideia dele. Então, nesse sentido, eu queria também falar um pouco da individuação e passeando sobre os conceitos de, como está ali no título, de sombra e ânima e ânimos, que talvez sejam os arquétipos principais. Jung diz o seguinte: nesse processo de você se tornar quem você realmente é, o que a sua essência te convoca, te chama, é preciso trilhar um caminho que muitas vezes é desafiador, porque envolve você ampliar uma noção sobre você mesmo. Então, por exemplo, quando a gente fala da sombra, o conceito de sombra talvez seja um dos mais difundidos da psicologia junguiana. E o conceito de sombra é o seguinte: justamente nesse processo de crescimento dentro de uma cultura, nós somos conduzidos pelo próprio processo, enfim, pela nossa criação, a adotar certas práticas e condutas que sejam socialmente desejáveis. Estou falando disso da grande maioria. Então, nesse processo de você se tornar, enfim, um cidadão de bem, vamos dizer assim, você projeta luz sobre certos aspectos da sua personalidade. Então, se você projeta luz sobre um lado da sua personalidade, o outro naturalmente vai cair na sombra. Então ele usa esse conceito meio da física mesmo, da ótica, vamos dizer assim, para ilustrar esse conceito psicológico. Então, se um lado você expõe a luz, é o que você quer ser, é como você quer se mostrar, naturalmente você gera uma sombra. E essa sombra, é importante dizer, que ela não tem um conteúdo rígido, fixo. Então, por exemplo, você pensar que a sombra, ela significa o mal em si. Não necessariamente, porque tem muitos casos, por exemplo, se a gente for observar, de figuras que se colocam de uma forma agressiva no mundo, ou se colocam de um jeito violento. Então, isso é o que aparece para a luz. Então, às vezes, na sombra, no inconsciente dessas pessoas, pode entrar justamente a questão dos afetos. Então, não necessariamente a sombra significa o mal, mas a sombra é o que está oculto. A sombra é a contraparte do que é exposto.
E a psicologia junguiana, ela sempre joga com essa questão dos opostos. Ele diz o seguinte: não existe verdade absoluta, né? As verdades são sempre relativas. Então, é mais fácil você compreender o humano, não dando um caminho só, mas compreendendo que ele é uma busca de síntese entre os opostos. Então, se de um lado tem uma sombra, que está oculto, do outro tem o arquétipo que ele chamou da persona. A persona é justamente isso, é com o que a gente quer se identificar, é como que a gente quer se apresentar para o mundo. E então ele fala que nesse caminho de individuação, de você se tornar quem você realmente é preciso você travar esse embate com a sua sombra. Você entender que você não se resume ao que você quer mostrar para o mundo, ou ao que é elogiado, vamos dizer assim. Isso é um processo muito doloroso, né, e tem a ver com a terapia, de você criar um espaço protegido para que a pessoa possa entrar em contato com essa sombra e a partir daí buscar a síntese pessoal dela. Então, nesse sentido que ele fala individuação, tornar-se quem se é, né? Então, nesse processo de embate com a sombra, nós somos convidados a olhar aqueles aspectos que muitas vezes nos geram assim, desprezo, angústia, mas que também compõem o pacote de quem a gente é. E uma coisa interessante é o seguinte, que esse caminho, ele não é opcional. Porque tudo que está na sombra, tudo que está relegado ao inconsciente, ele luta por esse espaço na consciência, luta por poder respirar também. Então, se tem aspecto da nossa personalidade, né, que, por exemplo, a noção de agressividade, vou falar em termos gerais. A noção de agressividade. Então, dentro desse processo de criação, nós somos ensinados a agir com, vamos dizer, com polidez, a ser a coisa do bonzinho. Então, nesse sentido, nós somos ensinados a, em muitos casos, reprimir a nossa agressividade, relegar ela à sombra, portanto. Então, isso nos coloca, muitas vezes, numa situação de vulnerabilidade, porque quando nós somos provocados para reagir, às vezes essa agressividade não está disponível, está relegada ao inconsciente. Então, esse elemento, por exemplo, agressivo, ele, pelo fato de nós o reprimirmos, ele não deixa de existir. Então, o que acontece, muitas vezes, é ele se voltar contra a consciência. É como se estivesse reclamando um lugar que foi dele também, né? Então, nesse ponto, eu queria relembrar aquela história, que ele diz o seguinte, que o caminho, talvez, da saúde, da plenitude, seja que a vida psicológica e emocional esteja em sintonia com a nossa vida natural, né, com o que é natural. Então, se você observa dentro do mundo animal, por exemplo, no qual nós fazemos parte de um jeito que às vezes não é reconhecido, né? Claro, né, a noção do ser humano como animal ela é inquestionável, mas é colocado de um jeito tão antinatural, está aí a ecopsicologia para falar sobre isso, que a gente parece que às vezes esquece que a gente é um macaco, um bicho, com desejo, com pelo, com impulso sexual, com fome, que defeca, enfim, isso tudo parece que é um corpo nu, em última instância. Então isso tudo fica travado, então entra uma série de tabus que afastam o homem da sua vida natural. Por exemplo, nessa questão da agressividade que eu estava dizendo, né? O que na natureza se manifestaria de uma forma muito automática, na nossa sociedade começa a gerar uma série de nó pelas costas, como se você fosse infringir a convivência, e aí fica um ser que vai se afastando da sua natureza, e aí se instala a doença. Essa noção de, vamos dizer, de contrariar as pulsões, ela já está presente na psicanálise, isso não é nenhuma novidade. Talvez o ponto, né, o diferencial do Jung, seja incluir o caminho espiritual dentro dessas pulsões básicas. Acho que esse é o elemento que o diferencia, por exemplo, da psicanálise. Então, nesse próprio texto aí mais à frente, agora eu perdi, não tem importância, mas o princípio da coisa é o seguinte, ele fala que se você se desconecta dessa noção, por exemplo, de eternidade, dessa conexão com o transcendente, que seria um caminho natural, e ele tira isso da onde? Da observação das culturas ao longo da história e ao redor do mundo. Então, se você se afasta dessa conexão espiritual,
você também está gerando um afastamento com a própria natureza. E isso também é fruto de doença. Isso é uma afirmação que pode gerar muita resistência, como se estivesse impondo, né, que o ser humano tivesse que ter uma busca espiritual para ser saudável. Mas a questão é a seguinte: isso não vem do contexto de uma pregação religiosa. Isso vem do contexto da observação de um médico psiquiatra e um estudioso também da história das religiões, de ver que esse direcionamento do humano em relação ao sagrado, né, como, mais uma vez repetindo, não no sentido institucional somente, mas no sentido de uma busca pelo transcendente, pelo algo que o supera, que está ligado a uma noção de eternidade, a uma noção de todo, de criação. Esse movimento ele é natural, né, e que pode ou não ser abraçado pela pessoa, mas na percepção dele, o fato de você abraçar leva ao estado de saúde e de realização e busca de sentido da vida, né? Essa frase não tem esse conceito de que esse impulso espiritual ele é inato e saudável. Como eu falei, foi um dos pontos que me encantou na psicologia junguiana. Não quer dizer que ele seja unânime, muito pelo contrário. Talvez uma pessoa que enfim, tem uma tradição mais materialista ou que nunca se debruçou, nunca foi convocado por essas questões de cunho espiritual, pode achar isso uma grande baboseira, né? Mas enfim, essa foi a percepção dele, com a qual eu me identifico muito, e eu senti que isso abriu porta para mim no consultório, porque por várias e várias vezes eu recebi pacientes que tinham também inquietações, tinham dúvidas, tinham angústias ligadas a esse plano espiritual, e eles chegam com medo de falar isso, né? Assim, olha, sempre fala assim, né? Eu não sei se eu acredito, você não deve acreditar, mas o que eu sinto é isso, né? Então, até essa minha dissertação de mestrado falava sobre isso. Eu acredito. Talvez eu não compartilhe o caminho que você tem para viver a sua espiritualidade, mas eu acredito, isso ecoa em mim. E esse eu acho importante a gente estar falando isso aqui agora, porque fala um pouco desse percurso dentro da universidade. A psicologia, as coisas que eu aprendi com o professor Maurício Nobre. A psicologia, no processo dela se efetivar como ciência, ela teve que se enrijecer nos conceitos para se adequar numa ciência materialista. Então ela tenta falar excessivamente de números, ou falar de elementos que são palpáveis, são quantificáveis, né, para poder se fazer como uma ciência séria. Então a pesquisa tem que ter dados estatísticos e etc. Só que a gente está falando do fenômeno humano, que é infinitamente mais vasto do que o número pode captar. É óbvio, né, que tem sofisticações de pesquisa quantitativa que obviamente tem a utilidade de direcionar caminhos, de fazer percepções de grandes amostras, enfim. Mas quando você está lidando com o fenômeno humano, né, na sua profundidade, não é com conceitos materialistas que você vai conseguir tocar aquela pessoa, né, que você vai conseguir entender aquela pessoa. Então, nesse sentido, isso foi até uma coisa que a gente observa na própria teoria dele. Quando, por exemplo, no início, ele também buscou se adequar a esse status quo da ciência, né? Ele era um médico psiquiatra, então ele queria se fazer respeitável também. Então ele desqualificou o fenômeno espiritual. Mas que ao longo da obra dele, isso se tornou tão pungente que ele não teve outra alternativa a não ser rever a própria teoria e abrir espaço para isso. Então, voltando para o tema da psicoterapia e do embate com a sombra, de você criar esse espaço, né, para poder justamente a pessoa se aproximar da sua própria natureza e reconhecer elementos que a compõem, mesmo que ela não queira, né, ligados muitas vezes ao que é natural, mas que dentro de uma sociedade muitas vezes regida pelos princípios do catolicismo, sem fazer uma crítica de méritos ao caminho espiritual, mas se a gente for pegar o fenômeno social, né, de uma forma de conduta que é elogiada, que muitas vezes coloca o homem contra a própria natureza, né, de renunciar à própria natureza, que isso é uma fonte de adoecimento.
E aí esses fenômenos que são naturais ficam relegados à sombra, né? Procurando um espaço. E aí cabe ao sujeito, cabe à pessoa abrir espaço na vida para integrar esses opostos, né? Não só o que é socialmente aceitável, mas também aquilo que grita dentro da natureza dele. Então essa é a sombra. E falando também sobre a psicoterapia, eu acho que é um outro elemento que vale a pena de aproveitar o nosso tempo aqui de hoje, de falar um pouco da proposta psicoterapêutica junguiana. Nesse contato com o professor Francisco Martins, eu fiz uma matéria com um aluno especial, no mestrado, e o meu foco de interesse foi o método clínico junguiano. Eu queria entender como que ele fazia. E aí tem uma diferença em relação à psicanálise, uma diferença em relação ao lugar do analista junguiano, né? Na construção técnica da psicanálise, e eu acho importante dizer o seguinte, que eu acho que as discussões em psicologia, muitas vezes, como tem os nichos, acho que você deve observar isso. Cada matéria que você faz, dependendo do viés, tem uma defesa de que aquela linha é a melhor, é a que explica melhor, é a que é mais científica, enfim. E eu acho que isso empobrece a discussão. E, às vezes, você corta, né, colaborações precocemente, justamente porque tem muito preconceito. Uma das coisas mais frequentes na minha prática clínica é, diante da demanda que a pessoa traz, não a demanda que eu escolho para ela, mas que ela traz, indicar essa pessoa para um outro colega, que eu sei que vai dar um banho em mim naquela demanda específica, ou que tem mais recursos, ou que estudou mais sobre aquele tema, e que não foi a minha área de escolha, né? Então, isso retoma aquela conversa sobre essa discussão aqui dentro da universidade, que a psicoterapia está gravada aqui, não vai voltar para a terapia, mas agora eu lembrei de um fluxo que era sobre essa discussão dentro do contexto universitário, que é quando as pessoas chegam para a terapia e têm medo de falar sobre coisa religiosa, né? Porque vai achar que não vou acreditar, que eu vou desqualificar e etc. E, de fato, vou falar da minha experiência, mas eu sei que pode ressoar com muitos de vocês aí. É como se a gente fosse treinado a calar certas inclinações ou reflexões de cunho espiritual, justamente com o receio de se tornar anticientífico, ou de se tornar confuso, parece que você está misturando psicologia com religião, e não é esse o propósito. Não é como eu estava dizendo, não se trata de você querer pregar um caminho espiritual para a pessoa, mas é você abrir espaço para quando esse caminho se manifesta de forma natural, você ter elementos para acolher, mesmo que vocês tenham caminhos diferentes, né? Então como eu estava dizendo para vocês, desse ponto de vista pessoal, assim, eu não tenho uma tradição religiosa específica que eu frequento, enfim, mas esse tema da espiritualidade ele é muito caro para mim. E muitas vezes no consultório eu recebo pessoas evangélicas, por exemplo, que têm um caminho diferente, que têm um caminho mais, vamos dizer, direcionado dentro dos preceitos da religião evangélica. Mas o fato do componente espiritual, né, que está na base, de ser qualificado, isso me dá elementos de troca e de que a pessoa também se sinta confiante para explorar isso dentro da terapia. Isso foi o que eu senti muita falta na minha análise pessoal e na minha formação aqui dentro. E que nesse sentido é um ponto que eu tenho que reconhecer a importância do Jung, né, da teoria junguiana dentro desse processo meu de formação. E com isso eu não quero dizer que a teoria junguiana seja melhor, mas foi uma terapia, foi, enfim, uma proposta de terapia e um conceito, um arcabouço teórico que fez muito sentido para mim e que faz sentido para muita gente. Do mesmo jeito que não vai fazer sentido nenhum para uma infinidade de pessoas. Então por isso que é bom que tem outras linhas. Eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu, falando todo apaixonado sobre essa história, da espiritualidade e tal, e aí dizendo, né, como que na psicologia junguiana ele quebra com essa noção do setting analítico, do divã e da interpretação, e passa para uma troca, né, que ele chamou do método dialético, né, que é você sentar com a pessoa com o reconhecimento de que a pessoa é o maior especialista nela própria, é ela, né, que eu não posso chegar explicando o que a pessoa é para ela mesma, né, que eu posso ter caminhos que eu estudei
estudei e tal, mas que ali, é por isso que ele fala, né? Estude todas as técnicas e todas as teorias, mas que o contato com o ser humano seja outro ser humano. Né? Então é nesse sentido. Então, falando com esse amigo meu todo apaixonado sobre essa proposta humanista, né? Porque de fato, Jung, assim, até pela questão cronológica, ele está na base da psicologia humanista, na base, por exemplo, também da psicologia transpessoal. Essas tradições, né, rendem, né, ao Jung essa guinada que ele deu para abrir para essas outras questões. Então, falando sobre a psicoterapia junguiana, né, e aí ele dizendo, nossa, bicho, eu não gosto de nada disso, eu quero que alguém me chegue lá e me diga exatamente o que eu estou sentindo e me diga o que eu tenho que fazer. Tá bom, é o que ele quer, é o que ele for buscar na terapia. Entendeu? Então é saudável que existam propostas diferentes, caminhos diferentes para lidar com realidades diferentes. Né? Do mesmo jeito que eu me identifiquei com ele num momento da minha vida, pode ser que eu próprio não me identifique mais em outro momento, e outra linha faça mais sentido para mim. Então o que eu quero dizer com isso tudo é, enfim, se é que você pode dar algum conselho, fazer alguma sugestão, é uma promiscuidade teórica, assim, no sentido de não gerar um tipo de aliança que você fique muito preso a uma história e sem abrir espaço para que, enfim, outras teorias te toquem também e que você amplie essa visão de um jeito a construir sua própria síntese como psicólogo, sua própria síntese como terapeuta, que você possa também se individuar como terapeuta, como psicólogo. Então, voltemos agora para a psicoterapia, que daqui a pouco eu pincelei, mas acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais. Para falar de psicoterapia junguiana, a gente tem que falar de alquimia, no sentido que ele percebe que quando existe um encontro terapêutico, né, como se forma uma aliança de duas pessoas com esse propósito terapêutico, é como se fosse um vaso alquímico em que duas substâncias, dois elementos interagem. E nessa interação, eles são retroinfluenciados. Ou seja, não faz sentido você chegar para fazer terapia como se você fosse sair, como se fosse um processo ascético, como se você fosse fazer uma cirurgia. Né? Porque a proposta dele, justamente quando ele quebra essa noção do divã, é se colocar frente a frente ao outro, é olhar o outro de frente, né? E a partir dali são dois humanos. Claro que são funções diferentes, porque senão seria charlatanismo. Né? Então tem uma função, obviamente, que é diferente, mas são dois seres humanos que estão ali. E nesse processo, como eu estava dizendo, eu não sou o especialista que vai falar daquela pessoa. Talvez eu possa, na minha trajetória, ter descoberto caminhos que podem facilitar esse processo da pessoa, dessa autotransformação. Mas é a pessoa que vai dizer. Então, por exemplo, na análise de sonhos, que é uma das ferramentas cruciais no processo da terapia junguiana, eu não vou chegar com um dicionário de símbolos que vai dizer, eu sonhei com uma águia que vinha e pegava um rato e levava. A águia significa isso, o rato é esse outro elemento, então é isso. Entendeu? Não. O que significa? Qual a sua associação? Né? Isso ele compartilha com a psicanálise. Qual que é a sua associação sobre esse símbolo? O que isso diz de você? E aí o diferencial em relação à psicanálise talvez seja aquela frase que fala, né? Freud explica e Jung amplifica. Que ele vai buscar justamente esses elementos que são do inconsciente coletivo. Né? Coisas que tocam aquela realidade daquela pessoa, mas em que medida aquele conceito diz respeito a uma conexão profunda, em que medida aquilo fala de toda a humanidade. Né? E aí agora vamos entrar um pouquinho nessa noção de inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Talvez seja um dos conceitos do Jung que mais se difundiram, né, no senso comum. Falar em senso comum, qual não foi minha surpresa de descobrir que naquela capa do Sgt. Pepper dos Beatles, que estão os quatro lá, ele está lá. Ele está lá, e eu fiquei surpreso quando eu vi isso, né? Ou seja, a influência que ele teve também na cultura pop, etc. Mas então o inconsciente coletivo talvez seja um desses conceitos mais pop. Né? E na verdade ele foi um desdobramento da psicanálise. Se a gente for pegar a metáfora criada pelo Freud do iceberg,
né? Pensar a consciência como uma ponta exposta do iceberg, mas que abaixo do nível da água tem toda uma estrutura ali, né? Que não é visível. E aí o Freud deu a isso o nome do inconsciente, né? Pessoal. Jung percebe também nesses estudos dele, enfim, no próprio processo pessoal dele, de autoanálise e como clínico, que existe, na verdade, uma camada que não é visível, mas que toca toda a humanidade, né? Elementos que são comuns da humanidade, imagens, tendências, temas centrais que são comuns de toda a humanidade e que se atualizam na vida de cada um de uma forma única. E isso também não é uma novidade absoluta da teoria dele, porque o próprio Freud reconhecia isso, quando ele fala dos resíduos arcaicos do Nietzsche. Ele fala que o isso, né, tem resíduos arcaicos que são como se fosse um grande museu da história humana. Então, a diferença é que o Jung mergulhou, né, e aí entra um conceito que é muito sutil também, que entra naquela seara das coisas que podem gerar um preconceito em relação ao Jung. Ele começa a ficar com uma pegada mística demais, né? Como se fosse ficar muito... aí a ciência se assusta, né? Porque ele fala do inconsciente coletivo, que é como se a nossa psique... Então tem a consciência, tem o meu estado de vigília, conversando com vocês aqui, aí tem uns aspectos, né, da pré-consciência que eu consigo, que não estão conscientes para mim aqui agora, mas se eu fizer um esforço de memória eu lembro. Aí tem o inconsciente pessoal de Freud, que fala, enfim, da minha vida, e tem, se a gente for, como se fosse descendo o degrau, né, entra num nível de profundidade psicológica e emocional, que já começa a estabelecer um elo com a própria natureza. E aí a noção de matéria e energia, ela vai ficando muito, é como se fosse a psique que ela vai descendo num nível de conexão com a natureza que une tudo e todos. Isso é uma coisa muito louca para se pensar, né? Mas, por outro lado, se a gente for lançar mão também de conceitos vindos de outras áreas, como por exemplo da física, etc., e que relativizam essa noção de matéria, né? Claro que a matéria existe, mas também como se for pensar como se fosse uma vibração energética ali, vibrando num certo padrão que vai gerar essa noção de matéria, mas que no fundo é como se fosse energia vibrante. Então é como se a nossa psique também fosse dotada de energia, e isso, o inconsciente coletivo, resumindo, estou falando complicado, o inconsciente coletivo é a ponte entre o ser humano e a natureza, o cosmos, né? É um todo, né? onde é como se a minha pessoa se conecta com tudo, né? com o cosmos, né? Então níveis profundos psicológicos que se lançam para a eternidade, que se lançam para o espaço. Então isso, como eu estava dizendo, assusta, né? É um tema que dentro de um contexto acadêmico, ou dentro de um contexto de uma ciência que quer se fazer respeitável, você traz elementos como esse, e isso gera uma estranheza, né? Mas vale lembrar que essa construção desse conceito foi baseada em toda uma análise da história das religiões, né? De várias culturas diferentes. Então ele percebeu que elementos que estavam presentes numa cultura do Extremo Oriente, que ele via um paciente manifestar aquilo no consultório dele, né? Então assim, a pessoa tem um sonho, um símbolo, e aí eles aprofundando aquele símbolo, vê todo um paralelo com uma cultura africana. Então isso começou a gerar um estranhamento e essa percepção que talvez tenham elementos que são gerais, que são globais. Então que a tarefa da terapia, na verdade a tarefa humana, e o terapeuta vamos dizer, um companheiro de viagem, né? Um auxiliar desse processo, seria criar as condições de respeito, né, no contexto terapêutico, para a pessoa se defrontar com essas forças que se manifestam na vida dela e buscar uma harmonização pessoal disso aí. Essa é a proposta do terapeuta. Criar um ambiente de acolhimento livre, para que a pessoa possa entrar em contato com o que aflige, com o que dá medo, com o que dói, né? E muitas vezes ele fala que o que dói é o que está em desarmonia com a natureza. Quais são os elementos da sua personalidade que você não está abraçando?
ou que você não está sequer considerando, ou que você está relegando ao proibido. Pois não. Você podia falar um pouco mais sobre o inconsciente coletivo e a relação do inconsciente coletivo com os sonhos, como você colocou agora? Ele fala que os sonhos, eles são fenômenos muito complexos e que às vezes podem ter propósitos diferentes. Às vezes um sonho, ele pode ter um elemento de como se fosse uma reminiscência do dia, alguma coisa que te tocou, enfim, o processo psicológico e emocional está digerindo aquilo no sonho. Mas ele fala que tem outros sonhos, né, que tocam temas que não são exclusivos seus, que de certo modo se manifestaram na sua vida, mas que dizem respeito a toda a humanidade. Entendeu? E aí essa proposta dele de aprofundar essa ideia e ver como que esse tema que foi estudado ou que foi vivenciado ao longo da história humana está se manifestando na sua vida particular. Então, por exemplo, eu vou falar de um sonho pessoal. Eu lembro que eu estava andando na rua, no sonho, né? E aí eu fui abordado assim por 3 assaltantes que vinham. Eu não vou entrar no mérito não, para fazer autonase, enfim, ou sei lá. Mas eram 3 assaltantes que vinham e queriam roubar meu dinheiro e roubar a meu carteira de identidade. Eu levei esse sonho e tal, então qual que seria uma interpretação, sei lá, rasteira, né? Pensar como você está preocupado com a questão da violência, ou passou por alguma experiência traumática em relação a isso, ou tentar interpretar o que esse símbolo, né? O que essa imagem que se apresentou para mim no sonho, qual o significado disso pessoal para mim? E aí, então, o que é essa parte, se a gente for pensar que todos os elementos do sonho falam da gente mesmo, né? Cada elemento, cada parte do sonho, enfim, detalhe do sonho são elementos nossos que estão se manifestando ali. O que esses assaltantes queriam? Qual que é a intenção deles? O que eles queriam tomar de mim? Né? Então, essa coisa da identidade. Depois eu fui aprofundando isso, e aí justamente nessa questão da sombra, né, do que da coisa da violência, né, do assalto, etc. Então, né, mas no sonho, então é como se fosse essa noção de violência se voltando contra mim, algo dentro de mim que estava querendo tomar de volta algo, né, que está fazendo falta, como se quisesse tirar algo de mim. Então, se eu pensar eu no sonho como a minha consciência, meu eu, né, e essa outra parte que vem para tentar tirar alguma coisa. Qual o significado disso? Claro que se fosse você que tivesse tido esse sonho, poderia derivar para uma coisa completamente diferente. Né? Mas o que teria, vamos dizer assim, de elementos do inconsciente coletivo? Talvez essa força, né, violenta que se volta contra o eu para reivindicar um lugar na sua consciência. Né? A coisa da sombra. Algo que se volta contra você mesmo para poder tirar algo que é seu. Então, nos sonhos, a gente tem que ter abertura para isso. Ele fala o seguinte: você tem que escutar um sonho como se fosse um objeto que você nunca viu na sua vida. Como se pegasse para você um objeto que te entregasse e você a sua tendência é olhar para ele sobre todos os ângulos. Né? Não pegar e já explicar, né? Mas olhar sobre todos os ângulos. E o que ele significa para você? Então, nesse processo, ver quais são os elementos que são exclusivos da sua história e se pode ter algum elemento universal que pode ajudar a amplificar a história. Né? De certo modo, é como se conectasse você com a sua própria natureza. Esse é um outro tema fundamental do Jung. Ele não está tão preocupado em reduzir, analisar, no sentido de entender a causa, mas sempre entende que o fenômeno psicológico, o sonho, a doença, o sintoma, né? Todos os elementos psicológicos, eles nos direcionam para um fim. Então isso é um ponto central, que sai da noção de inconsciente como aquela associação do inconsciente com recalcado. Ou seja, pensando no inconsciente, claro que para a psicanálise não é só isso, mas tem uma noção muito próxima do inconsciente com recalcado, no sentido de que como se fosse um receptáculo, né, das coisas, como se fosse um receptáculo da sombra, para usar um termo junguiano. Então ele fala que o inconsciente ele não é só esse porão, onde a gente coloca tudo que a gente não gosta. O inconsciente não se restringe à sombra.
mas é toda essa conexão com o universo. Então, nesse sentido, é uma fonte de recurso para a saúde. Então, se você tem um sonho como esse, que às vezes pode ser um sonho perturbador, ou um sintoma, uma depressão, ou uma angústia, uma ansiedade, então a ideia não é só, tipo assim, dirimir o sintoma, mas é entender para onde esse sintoma está levando você. Qual é o convite existencial que esse sintoma está provocando? Né? Ou seja, a pessoa fala, olha, eu perdi o sentido de viver, eu não estou vendo graça em nada, e é claro que esse sintoma, ele é desagradável, ele traz sofrimento, ele traz dor. Ok, então é preciso cuidar, preciso tratar. Mas o que esse sintoma está dizendo para você? Quais são os aspectos da sua natureza que você está negligenciando? Por que o seu inconsciente está se voltando contra você? Essa é a noção dele de saúde e doença. Que a saúde está ligada, como eu estava dizendo, a uma vida psicológica e emocional associada a um processo natural. É claro que para poder viver em sociedade, a gente tem que fazer concessões, tem que fazer renúncias. Né? No sentido que não é uma libertação, um oba-oba e vamos voltar à idade da pedra, enfim, e não tem regra de convivência. Não se trata disso, mas é que pelo menos do ponto de vista psicológico, esses elementos possam ser integrados e reconhecidos como componentes de mim. E para onde que isso me leva? Então a saúde, o processo de saúde, seria você reencontrar a própria natureza, como ele falou, se tornar quem você realmente é. E essa resposta só você pode dar. Quem você realmente é. Isso é uma busca ao longo da vida inteira, não é um processo estável. Ele fala que a própria morte está no seu processo de individuação. Então ela é contínua, é um processo contínuo de você se aproximar da sua própria essência. Então, falando sobre a questão da alquimia, então o processo da terapia é um processo em que as substâncias, né, se retroinfluenciam. Então, se ele se coloca, se eu sou um ser humano diante de outro ser humano, no contexto da terapia, eu vou te influenciar e você vai me influenciar. Né? Então, ele fala no sentido que a psicoterapia é uma das profissões com maior risco de contágio que existem. De fato, só que é um outro nível de contágio. Né? Mas são elementos do humano que são, enfim, trocados ali. E ele diz o seguinte: o melhor que eu posso oferecer, e eu vejo isso dia a dia, o melhor que eu posso oferecer para o meu paciente é eu estar verdadeiramente com ele ali. Então ele fala da alquimia, a arte requer um homem por inteiro. Então eu estou ali, eu não estou ali, né? Essa também é uma metáfora do professor Maurício. Posso estar aqui com minha teoria, ele está aprendendo assim, né? E ele fala que o ideal é isso aqui, ó. O que eu estudei, eu não vou abrir mão. Né? Pelo contrário, a pessoa está pagando o que eu estudei. Então ela espera que eu tenha coisa para dizer também. Né? Mas isso fica aqui, não impede esse relacionamento humano. Então acho que esse é um dos diferenciais também da psicologia junguiana. Claro que isso se aprofundou, por exemplo, na terapia centrada na pessoa, na própria gestalt terapia, o psicodrama, outras áreas humanistas também que investem nessa troca entre seres humanos, né? Em todas as formas de terapia, mas acho que talvez tem umas que valorizam mais essa questão da qualificação do outro, né? Do espaço para o outro se manifestar na clínica, né? De você criar um espaço respeitoso, de acolhimento para a pessoa se manifestar sem a priori. Então, assim, nesse sentido, essa coisa do livro que vem para cá, isso aqui pode me ajudar a, de repente, entender algumas coisas ou sugerir, mas em última análise, não sou eu que vou dizer para você o que você está sentindo, ou se você está negando, ou se você está projetando, ou se você está resistindo, né? E isso ser uma verdade absoluta e inquestionável. Você tem a liberdade e o poder de me rebater. E isso é qualificado. Então ele fala que o processo de psicoterapia, ele usa a expressão, é uma troca de averiguações mútuas. Ou seja, eu devolvo para você, assim, você me conta um sonho, eu escuto o seu sonho, e eu não vou interpretar para você o seu sonho. Muitas vezes eu vou dizer o que eu senti com o seu sonho. Isso é ser um humano diante do outro. Como que isso me tocou? Isso me fez lembrar também aquela outra sessão que você me contou tal coisa. Ou
olha, eu não quero invadir o seu processo, não quero te dar conselho, mas quando você me fala isso ressoa para mim assim. Isso é se colocar como ser humano diante do outro. Isso acho que é o aspecto humanista. Eu me incluir no processo analítico, e aí a coisa da alquimia, das substâncias dentro do vaso alquímico, eu me colocar como ser humano e devolver para você o que me toca no que você me disse. Essa é um dos elementos chaves da psicoterapia junguiana. Então essa noção de que os temas que você traz não estão restritos à sua história pessoal, que ligam você a toda a história da humanidade, então ver quais são elementos da natureza que estão sendo negligenciados, que você precisa integrar. Então esse é um aspecto, e o outro é essa postura do analista, que é estar ali como ser humano inteiro, então que inclui as minhas intuições, que inclui os meus sentimentos. Agora, qual que é o diferencial? Não é uma conversa como outra qualquer, em que não existem regras. Qual seria o princípio? Então, qual que é a regra? Nessa devolução, eu pensar o que é terapêutico. Você pode me contar um sonho e eu ter uma intuição ou ter um pensamento. E qual que é o critério, então, para saber se eu vou compartilhar isso com você ou não? Pensar, isso vai ser terapêutico para você? Isso faz sentido devolver isso? Ou isso é uma coisa que talvez toca uma coisa minha? Porque ele fala isso, se é uma influência recíproca, pode ter assim, alguma dor, algum trauma que você trouxe, algum elemento que isso toca uma ferida minha profunda. E aí então cabe sempre essa reflexão, caramba, mas do que eu estou falando aqui? Estou falando para ela ou estou falando para mim? Então o critério o que é terapêutico? O que pode promover um crescimento para a pessoa? E aí dentro desse princípio de promover o que é terapêutico, a pessoa se colocar como ser humano também. Enfim, eu acho que a gente passeou por conceitos de consciente coletivo, de sombra, de individuação. Agora eu queria deixar que o interesse de vocês se manifestasse, assim, dos sonhos, enfim, algum tema em específico dentro desse universo junguiano que vocês gostariam de falar com mais profundidade. Eu queria me colocar à disposição. Alguém tem perguntas? Inquietação, Oi, boa tarde. No começo, você falou que a sua tese de mestrado era a investigação do método clínico. E aí eu acho que fiquei muito amarga, assim. Você falou alguma coisa? Você podia falar um pouco disso? sobre o método clínico. Na verdade, essa do método clínico não foi o tema do mestrado, foi uma matéria especial que eu fiz para o trabalho final. Mas o método clínico junguiano, então, um dos princípios principais é esse, da dialética. Da dialética no sentido de eu estar aqui trocando com você, que você é a pessoa que mais vai poder ter elementos para falar sobre você mesmo, não eu. Então eu não vou te explicar. A coisa da dialética. A outra é essa função que ele chamou de teleológica, ou seja, que todos os sintomas, as doenças, os sonhos, os símbolos que emergem, as imagens, elas têm um propósito progressivo, teleológico no sentido de voltado para um objetivo. Então ele não vai ficar focado nas reminiscências da vida pessoal, dos traumas. Então não vai ser um processo de dissolver aquilo ali para tentar entender o que aconteceu, atingir o conflito inicial. É sempre uma visão na saúde. Ok, então você teve esse sonho, você está deprimido, você está com ansiedade, você está com pânico. O que isso está dizendo para você? Para onde que isso está te levando? Qual é o elemento da sua natureza que você está negligenciando e isso está voltando como forma de doença? Esse, então, é um dos pontos também, sempre para frente. E aí tem outra coisa que ele diz, é o seguinte, que o processo terapêutico ele é tão único que é difícil você falar em princípios gerais, porque cada um vai ser, às vezes ele falava, a pessoa chega precisando de uma noção de bom senso. Às vezes é uma coisa que está dando mal na vida dela e ela troca isso com outra pessoa, enfim, você conversa e aí ele, sei lá, é suficiente, a pessoa tem um insight e acabou ali. Outros não, outros têm um processo profundo de transformação. Tanto é que a terapia ela não tem um prazo de validade definido, número de sessões, etc.
Então, vai depender do que a pessoa traz como demanda. Tem duração. Pois é, o que ele diz, então, não tem um tempo definido, mas o que ele falava, e que de certo sentido rompe também com a proposta psicanalítica, que às vezes são mais sessões por semana, ele falava 1 ou 2 no máximo, assim, né? Ele sentia que era o suficiente. Outra coisa que ele defendia também era que a terapia ela não fosse longa demais e nem gerasse um sentimento de dependência da pessoa em relação ao terapeuta. Então ele sugeria que a terapia tivesse férias. Então, por exemplo, tem um processo, dá um tempo da terapia, deixa a pessoa treinar a capacidade de autoanálise, ela própria se fazer essa pergunta, né? O que é isso? O que eu estou sentindo aqui? Né? Tem uma escuta aberta, o que eu estou sentindo? Se permitir sentir, visualizar, temer, odiar, o que eu estou sentindo e para onde que isso me leva? Então, que a pessoa treinasse essa capacidade, né? Que no processo inicial o terapeuta iria ajudar fazendo essas perguntas, mas que a pessoa própria pudesse se tornar terapeuta de si mesma. Né? E aí ele dizia isso, que ela pode seguir etapas, o tratamento pode seguir etapas, mas que isso não é uma coisa rígida, né? Ah, então eu tenho um pacote aqui de sessões que vai dizer blá blá blá. Vai depender do que a pessoa trouxer. A duração de cada sessão, olha, ele não falou específico, mas é o tradicional, né? O padrão, algo em torno de 1 hora. Né? E 1 a 2 vezes por semana. Tem um volume que se chama o volume 16, que é a prática da psicoterapia, que ele fala mais pontualmente sobre essas questões. Né? E aí, então ele diz isso, que é um processo que tem que ser, não pode gerar dependência, a pessoa tem que se capacitar. É porque eu vejo assim que o sonho é uma coisa meio mística, assim, e várias culturas veem de forma diferente. Né? Tem umas que entendem como uma comunicação com o metafísico, com o astral, o indicador premonitório. E aí eu queria saber como é que o Jung vê isso e se terapeuticamente tem como o paciente distinguir qual que é um sonho que só induz um desejo ou realmente alguma coisa premonitória, se existe isso na terapia junguiana. Assim. Esse tipo de fenômeno, ele se deparou pessoalmente e também observando outras pessoas ao longo da vida inteira dele. Esses fenômenos aconteciam tanto que ele foi obrigado a incluir isso na teoria. Né? Como eu estava dizendo no início, ele queria ser o teórico tradicional, não deu conta. Porque era tão nítido para ele, esse tipo de mistério, por exemplo, sonho premonitório, que ele próprio experienciou também, que ele teve que dar conta disso aí. Então, em primeiro lugar, ele via essa história do sonho, primeiro com muito respeito, né? E segundo, que a tarefa da interpretação é justamente a própria pessoa, o próprio sujeito, chegar à síntese do que aquele sonho diz para ele, qual é a mensagem que dá para ele ali. E ele concebia que em muitos casos poderia ser algo premonitório. Quando ele fala, por exemplo, desse texto que eu li para vocês aqui, A Alma e a Morte, ele diz que quando vai chegando próximo da morte é muito comum que a pessoa tenha alguma intuição, algum insight e de resolver coisas que estão pendentes. Né? Então, nesse sentido, daí que ele tira essa noção, que a psique, ou quando você, nesse sentido, está sendo algo premonitório, a psique ela não está presa a esse aqui e agora do relógio, mas é como se ela tivesse um eterno presente que ela consegue flutuar, né, de uma forma mais fluida sobre essa noção de tempo. Então, ele de fato, que isso é um fenômeno psicológico legítimo, né, e que pode acontecer realmente. Então, agora a questão é, num contexto terapêutico, o que esse sonho premonitório está te falando? Né? Ou o que isso inspira para você? Não tem como saber, antes da coisa acontecer, se era premonitório ou não. Mas o que o sonho te alerta? Né? Que integração que o sonho está convidando você a fazer? Então é nesse sentido. Então o que eu quero te responder é que ele concebia com muita clareza que, de fato, o sonho pode ter esse aspecto místico, né? Ou aspecto parapsicológico. Foi uma coisa que ele integrou, foi obrigado a integrar, porque é um fenômeno que ele observava.
né, com frequência. Ele fala de uma imagem, por exemplo, que ele estava viajando de trem antes da Primeira Guerra Mundial, que ele viu a Europa sendo banhada de sangue e acordou um susto danado. Dali a pouco estourou a guerra. Então essas coisas aconteciam, né? E aí é o tipo da situação que, por um lado, gera uma veneração ao mestre, né, como um cara que abriu o olhar para esses fenômenos, mas para outros gera uma desqualificação completa, absoluta. Esse cara, isso não é psicologia, isso é outra coisa, entendeu? E a ideia dele é o seguinte: não, isso é psicologia pura e simples, né? O título vamos dizer assim, a obra, o volume maior, chama A Natureza da Psique, desse texto da Alma e a Morte. Então, quando ele fala dessa natureza da psique, é uma natureza que está muito além das restrições de espaço-tempo que a gente está acostumado. Então, isso para ele não era uma questão de de misturar psicologia com religião. Isso era psicologia pura, de fenômenos que ele observava, nele e nos outros. Na verdade, ele traz mais questionamentos. Ele não invade, vamos dizer assim, a descrição do tempo em si. Mas ele tem um artigo que ele fez junto com o Linus Pauling também, quando ele vai falar de sincronicidade, que toca essa relatividade do tempo. Então ele não vai falar, assim, descrever a dimensão tempo. Mas o que ele vai falar é o seguinte: a nossa psique, né, ela não está restrita a uma noção convencional de tempo. A gente pode ter acesso, nível inconsciente, a elementos, por exemplo, que para a gente não estão claros, mas que no nosso inconsciente está, porque é muito louco isso, mas é como se fosse uma noção não de um tempo linear, mas é como se a gente vivesse um eterno presente, né? E que para a nossa consciência é difícil demais de entender isso, mas que nível inconsciente é a realidade. O próprio Freud falava que o inconsciente é atemporal, né? Como se fosse um nível de experiência em que foge dessa linha de tempo linear que a gente está acostumado. E se na nossa consciência não está claro, mas o nosso consciente consegue flutuar. E aí isso chega às vezes como uma premonição. Então o que ele traz é o seguinte: ele traz sobre o tempo um questionamento, né? Falando, olha, nossa psique não é o que a gente está habituado a dizer. Ela não está confinada a espaço-tempo como a gente está acostumado a pensar. Tem elementos da nossa psicologia que estão para além do convencional de tempo e espaço. E aí abre margens, por exemplo, para essa questão transcendental. É uma leitura possível. Então, isso aí que você me perguntou dá margem para um outro conceito, que é a sincronicidade. Sincronicidade é como se fatores acontecendo num espaço, vamos dizer, próximo de tempo, de forma simultânea, sem que um tenha ocasionado o outro. É como se fosse uma coincidência. Vamos dizer assim, nossa, que coincidência. Tipo assim, eu tô lendo uma matéria, aí falar Adriana, de repente eu olho a Adriana chega. Entendeu? Que coincidência. Assim, né? Como se, claro que uma coisa não ligou a outra, né? O fato de eu ter lido a Adriana não fez com que a Adriana viesse. Né? Mas tem uma simultaneidade, né, de acontecimentos, uma coisa que é pessoal, que é interna, vamos dizer assim, e externa. Fenômenos internos e externos que se juntam no tempo, sem que um tenha causado o outro. Então ele fala, né, as conexões acausais, fenômenos que acontecem. E aí, o que diferencia, por exemplo, a sincronicidade de uma coincidência? É o aspecto emocional. Né? Que isso pode ser, de repente, eu olhei a Adriana, nossa, Adriana, caramba, li seu nome aqui agora, você chegou. Ou pode ser uma coisa que me toca profundamente, entendeu? E as que acontecem no contexto da terapia são riquíssimas. Né? Tipo assim, eu lembro de uma,
não sei se você lembra que há alguns anos atrás teve um abalo sísmico em Brasília, que foi sentido. Eu estava no consultório essa hora atendendo, e aí estava uma sessão fortíssima. E aí a cadeira. Aí eu... Você sentiu isso também? Senti. Só que isso fez todo sentido para o momento que ela estava vivendo de reestruturação completa, né? Então isso chegou assim como se fosse um sinal, né? Muito forte. E aí, por que ele foi estudar isso? Porque não porque era só bacana, assim, interessante, mas porque isso se repetia muito, né? Então ele foi entender e ele chegou a essa conclusão. Então, ó, o que eu estou vendo aqui? Então tem elementos do meu psicológicos que não estão presos à noção linear de tempo, que é como se estivesse numa noção mais de um eterno presente, que as coisas podem se intercambiar, né? E aí dá margem, enfim, a construção teórica dele. Quando me ocorreu esse exame cognitivo, quando aconteceu o fato de a pessoa, intervalo pequeno, uma hora, deu uma sensação de memória, de lembrança do passado. Do passado que fisicamente não aconteceu. Ou seja, a percepção de... Já tinha acontecido no passado, mas não no sono. E que no fundo isso aconteceu. Eu Eu entendi. Quando a coisa aconteceu, deu tipo como se fosse um déjà vu, só que é porque você tinha sonhado aquilo. Ou seja, em algum sentido que ele diria. Em algum nível da sua psique, você captou essa história. Isso já estava presente. E ele dava maior atenção para esse tipo de coisa. Exatamente. Nessa visão linear, né? Mas talvez no nível mais profundo isso tudo esteja coexistindo. E aí ele prestava muita atenção nesse tipo de sonho premonitório, porque às vezes era justamente esse propósito de te encaminhar para alguma coisa, né? Então, caramba, sonhei que eu ia morrer, eu sonhei que alguém próximo de mim ia morrer. E ele não descarta que isso seja premonitório, né? Mas pensa o que isso significa para você, né? Então o sonho, ele é uma composição. O próprio Freud falava isso, né? Condensação e deslocamento, né? Então muitos elementos condensados numa imagem só. Então pode ter tanto elementos premonitórios, espirituais, quanto pessoais, né? E aquilo o inconsciente forma como símbolo, né? E a nossa tarefa é desvendar. Mundo paralelo? Eu não lembro de ter lido nada sobre isso. Realidade paralela. Boa tarde. O Jung, com essa abordagem mais espiritual, de que a enfermidade é como se fosse um reflexo desse inconsciente mais desarmônico, qual que era a opinião dele e a sua também sobre a medicina tradicional, assim, de usar medicamentos tradicionais para tentar curar as doenças? De uma miopia, assim, de uma visão estreita sobre a questão, né? Sem querer tirar a efetividade e a importância do medicamento, né? A gente, na labuta diária ali, com um adoecimento psíquico grave, a gente sabe dar graças a Deus, né, para a existência do remédio. Mas, assim, que você limitar ao uso do remédio para amortizar o sintoma, sem entrar no aspecto existencial que está por trás do adoecimento, né, que isso é você estreitar, é você deixar a pessoa dormente, vamos dizer, que muitas vezes é necessário, até para a pessoa ter forças para enfrentar o processo psicológico, emocional, né, mas que se você se restringir a isso aí, você está roubando a possibilidade da pessoa ter um processo de crescimento espiritual. Então, assim, é justamente nessa perspectiva que ele vê a doença como um caminho também. A doença, o sintoma, apontando para você uma coisa que você tem que integrar, uma coisa que está negligenciada, por consequência está na sua sombra, né? Que você precisa se defrontar com aquilo, para isso a sua visão de mundo, a sua visão sobre você mesmo se ampliar. Isso é interessante porque ele expande essa coisa do confronto com a sombra para o fenômeno social. Então ele fala o seguinte, que se você rejeita aspectos da sua personalidade, tem uma tendência a se voltar contra você. Ou então de você projetar isso fora. Então eu não sou bandido, eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, é o outro, né? A projeção.
E aí entra um jogo de projeção que ninguém reconhece o seu lado sombrio, né, que fica uma briga eterna. Você vê esses povos que brigam há séculos, né? Ou então essa história do Ocidente, do Oriente, agora do Oriente Médio dos Estados Unidos, que assim, um diz para o outro que o outro é a encarnação do demônio. Isso não tem fim, né? Então ele fala isso no ponto de vista social. Do ponto de vista individual, é ver o que você costuma criticar tanto nas pessoas, o que te gera mais incômodo quando você vê no outro, né? Que comportamento do outro gera ódio em você. E aí fazer esse processo para você entender que tem elementos que são universais e, portanto, fazem parte de você também, né? E criar sua síntese pessoal. Então, voltando, às vezes o processo de adoecimento ele é uma exacerbação de um conflito psicológico, um alerta. Então, se você só dá um remédio, a pessoa dopa, ela consegue funcionar, consegue trabalhar, consegue, enfim, conviver, mas às vezes ali tem um componente de crescimento para ela. Aí que entraria a terapia, né? Como a terapia. Não, entraria a terapia, né, como um elemento para você fazer essa integração, um espaço para você fazer essa integração. Oi. Eu tenho duas perguntas sobre inconsciente coletivo. A primeira, eu queria saber alguns exemplos de quais fatos nos quais ele se baseou para bolar essa ideia de inconsciente coletivo. Porque eu já ouvi dizer que, sei lá, a existência das pirâmides em diferentes lugares do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo, seria uma das evidências que ele pensou. Eu queria mais exemplos. E também mais exemplos de como o inconsciente coletivo afetaria a nossa vida extra-sonho, nosso momento de vigília, assim, porque também já ouvi dizer que o inconsciente coletivo seria essa ideia de que todo o conhecimento do mundo e da história do mundo estaria em todos nós. Então, imagino que isso, obviamente, influenciaria nossas ações. Então, eu queria também saber quais seriam essas influências, alguns exemplos. Muitas dessas comparações que ele fazia não só entre culturas, né? Por exemplo, a pirâmide no México ou no Egito, mas no consultório. E aí que chamava mais atenção. Então, por exemplo, ele fala do homem do falo solar, que era um senhor que tinha um diagnóstico de psicose, e aí ele ficava vidrado no sol. Ele fazia movimento, não vou lembrar o detalhe não, mas ele fazia movimento com os olhos como se ele estivesse controlando o sol. E aí tinha é como se fosse um risco, né, que descesse do sol e fizesse conexão direta com ele influenciava. E aí ele foi para culturas que falava dessa relação do homem com o sol mesmo, né? E, por exemplo, quando a gente foi visitar o Peru, tem a coisa do Inti Raymi, que é o festival de devoção ao sol. Então, dessa relação mesmo, só que nesse caso, era o seguinte, ele via que esse arquétipo da conexão do homem com esse símbolo solar, né, no caso do psicótico, ele ficou exacerbado. No caso, ele não integrou isso, né, do ponto de vista pessoal. Aí que entra a coisa da esquizofrenia. Ela fica literal. Né? Então não é uma relação simbólica, é uma relação direta, né, dele diretamente com o Sol, ele controlando o Sol, e o Sol influenciando ele diretamente. Então, isso aí, inclusive, só antes de entrar na coisa do inconsciente coletivo, foi um dos elementos que revolucionou o atendimento com psicóticos. Porque antes, esse tipo de coisa era de, tá louco, né? O cara tá achando que controla o Sol, é louco. Né? Assim, não dava atenção para o conteúdo do delírio. Esse era o ponto, que inclusive depois influenciou a Nise da Silveira, com o Museu do Inconsciente, da arte, né? Como forma de você dar espaço de expressão para o inconsciente e seu processo saudável. Então ele foi escutar, como é que é essa coisa do Sol aí? E aí ele viu então que não era só uma loucura dele, mas que tinha inclusive paralelos com outras culturas, né? Só que no caso dele estava se manifestando num contexto adoecido. Então é esse tipo de paralelo, né, que ele prestou atenção no conteúdo da psicose, né, e viu que ali tinha elementos arquetípicos que eram universais, né, que estavam se manifestando ali. Então esse é um exemplo.
A coisa da influência do inconsciente coletivo, no nosso dia a dia, eu acho que a gente pode pensar, talvez um exemplo mais claro e mais visceral, assim, palpável, seja essa questão da sombra, né? De como que esses elementos negligenciados se voltam, né, e buscam um espaço na sua vida consciente. Seja por sonho, eu fiquei pensando também, por que tem essa fascinação com história de zumbi, né, de morto-vivo e tal. Então tem um fenômeno de alguma coisa que morreu, foi enterrado, mas que volta, né? E olha que coisa interessante, vai atrás do cérebro, né? Não todos, mas tem a história de comer o cérebro. Então é uma coisa que morreu, e o Freud falava disso também, com a coisa da compulsão e repetição, né? Que é uma coisa que você quer enterrar, mas que volta contra você. Então essa coisa da sombra, né? Então esse conteúdo arquetípico, né, que diz respeito, que cada um vai ter, cada um tem uma sombra, né? E essa sombra ela não é estática. Ela, por exemplo, uma coisa que antes estava na minha sombra, meu próprio processo de terapia pode ter me ajudado a integrar isso mais na minha consciência. Mas aí outras coisas preenchem esse lugar. Então é um arquétipo, né, do que está excluído. É uma ideia geral, mas o que vai preencher isso é pessoal. Então esse é um exemplo assim, de um conteúdo coletivo da sombra, e aí que é o jogo. Porque tem uma crítica que fala, mas o Jung fala de um jeito como se como você falou, né, o conhecimento inteiro do mundo, mas de um jeito que já fosse pré-determinado, né? O arquétipo é uma coisa que já está, um conteúdo definido, né? Você já está um jogo de cartas marcadas, né? Mas não, o arquétipo ele é a ideia geral. Como você vai preencher aquela ideia geral, aí é a sua história, né? A sua sombra é completamente diferente da minha. Pode ter muitos elementos comuns, né? Mas é a sua história pessoal. Acho que estouramos o tempo, né? Muito obrigada pela palestra, foi muito esclarecedora. Pessoal, quem quiser fazer a inscrição no projeto de extensão, o link, a inscrição é feita online e o link está na página do evento, tá? Muito obrigada pela presença de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.